Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo do canal Leo Texel. E no vídeo de hoje a gente se depara aqui na bancada com outro celular Grand Prime. Defeito: curto na malha de V-Bate. Pessoal, já deixei aqui meio pronto, os dois cabinhos aqui da alimentação, o vermelho positivo e preto negativo, já pronto aqui, porque eu tô com uma mão aqui no celular fazendo essa gravação para vocês e a outra para mostrar a vocês. Aqui na fonte eu já deixei o pino positivo desconectado, que é para ele não apresentar o curto na hora. Então a gente vai conectar aqui para vocês verem o que vai acontecer na fonte. Notem que a fonte desarma, curto total na malha de V-Bate. Então, para não ser muito demorado esse vídeo, para não ficar muito demorado, a gente vai logo na abertura do aparelho, vai dar um corte na abertura do aparelho e vai observar se esse curto tem ou não aquecimento, certo, pessoal? Então eu vou dar um corte nesse vídeo, essa primeira parte do vídeo. Quem está acostumado a ver meus vídeos aí, vê que eu faço vídeos por parte. Faço uns cortes para um vídeo não ficar muito longo. Se bem que o último vídeo que eu fiz deu quase 10 minutos. Então fica aí, eu vou dar um corte nesse vídeo para não demorar muito. E já volto na segunda parte dele com o aparelho aberto e possível curto, com ou sem aquecimento. Tá certo, pessoal? Pessoal, de volta aqui com a segunda parte do vídeo. Pessoal, antes de mostrar essas imagens aí a vocês, eu fiz umas análises para ver se havia aquecimento ou não. Não tá tendo aquecimento, entendeu, pessoal? Eu dei um jeito aqui de aterrar. Como eu vou fazer uma medição em condição reversa, eu dei um jeito de aterrar a ponteira positiva, já que eu não estou podendo usar as duas mãos, e com uma mão a gente fazer as análises aí. Pessoal, o que acontece nesse tipo de procedimento quando não há aquecimento? Geralmente quando não há aquecimento é porque a resistência está zero, ou seja, a gente tem a mesma impedância tanto na malha de V-Bate, que é a malha positiva do conector de bateria, como no GND. A impedância dele está sendo igual ao GND. Então, se há zero resistência, não vai haver aquecimento, entendeu? Isso aí é uma teoria que eu e a maioria dos técnicos que trabalham na área de manutenção de smartphones com reparo em placa sabem disso. Qual o procedimento fazer com relação a isso aqui? Geralmente, eu, por experiência própria, não toda vez que eu faço eu estou correto. Eu prefiro começar por onde se inicia a malha, no caso aqui pelo conector. Eu começo pelo conector, vou remover essa blindagem para iniciar por ele, fazer as medições da malha todinha, para isso. E outro procedimento que dá para a gente fazer é injetando uma corrente acima dessa que está aqui, injetando uma corrente um pouco maior, com uma amperagem, com uma tensão um pouco maior. Essa minha fonte, ela só gera 2 amperes de corrente, é a corrente máxima que ela gera. Então já com essa fonte fica impossível de trabalhar. Mas eu posso utilizar outro tipo de fonte para fazer essa análise. Mas a princípio eu vou fazer desse jeito que eu disse a vocês. Eu vou pegar, remover essa blindagem de início aí e começar a análise de início pelo pelo conector de bateria, tá certo, pessoal? Então eu vou dar mais uma vez um corte para analisar o possível causador disso através do início da malha, começando pelo pino positivo do conector de bateria, tá certo? Pessoal, de volta aí com a última parte aqui do vídeo, com essa placa aí de um Grand Prime, que havia curto na malha de V-Bate, pino positivo do conector de bateria, ou seja, começando do pino por toda a malha de V-Bate. Pessoal, é o seguinte,
Eu vou fazer uma pequena correção da segunda parte que eu falei. Conforme eu tinha dito a vocês aí, há curtos que não há aquecimento, que foi o caso desse aí. Quando um curto tem aquecimento, provavelmente há uma resistência diferente de zero. Ou seja, a resistência do GND é uma, a resistência da malha positiva é outra maior. Quando as duas igualam a resistência zero em cada uma, com certeza não haverá aquecimento. Como foi o caso dessa aqui. A resistência que dava na malha GND é a mesma do ground. Não. O ground, corrigindo, o ground é igual a GND. Ou seja, a resistência da malha de VBAT, de toda a malha de VBAT, era igual à resistência do GND. Então nesse caso não haverá aquecimento. O que eu tenho como corrigir isso aí? Que eu falei anterior. Só há dois procedimentos a serem feitos. Dos dois que eu citei anterior, que eu me equivoquei e errei. Um deles é utilizando Short Killer, que eu não tenho, eu não possuo essa ferramenta, que é um destruidor de curto. Mesmo eu tendo Short Killer, eu teria que utilizar o segundo método, que é o método de Kelvin a 4 fios, em que você injeta uma tensão de 3 volts com a corrente limitada em 1 ampere. Pessoal, e tem o segundo método, ou seja, o primeiro método, fazendo a correção aí, o primeiro método você vai unir a medição a 4 fios, o Kelvin, medição de Kelvin a 4 fios, junto com o Short Killer. Porém eu não tenho Short Killer. E no segundo método, você vai ter que fazer uma inspeção visual, que era o que eu devia ter feito há muito tempo. Nessa inspeção visual que eu fiz, eu detectei que teria um capacitor aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá só os pads dele aqui. Aí para vocês eu vou deixar marcado aqui nesse vídeo que aqui tinha um capacitor. Eu vou substituir, vou ver de quanto é esse capacitor e vou substituí-lo. Que ele tava com a fisionomia um pouco danificada, ou seja, um lado dele estava preto, um lado dessas marcações aqui de solda estava preto e o outro branco. Então cismei dele, fiz a remoção e deu certo. O curto saiu. Tá aqui conectado as pontas de prova da fonte conectada na placa. Tá aqui a própria fonte aqui, ó. Tá dando zero, ou seja, não há mais consumo. Mas porém, eu detectei outro defeito aqui na placa, que esse outro defeito eu não vou solucionar agora, porque justamente eu não tenho sucata para repor. Que foi até ocasionado por mim mesmo na hora da análise. Não porque eu quis, e sim porque essa bendita fonte aqui, quando eu estava injetando uma tensão, ela chegou até 12 volts, alterou sozinho. E nisso ela terminou danificando o setor de backlight, que é o setor de iluminação da placa. Mas como o intuito desse vídeo, a primeira coisa que a gente foi ver, foi fazer essa placa ligar novamente, então eu vou deixar esse problema do setor de iluminação para o próximo vídeo. E a gente vai ver nesse vídeo que deu certo aqui, ó. Vou startar essa placa. Tá aí, ó. Vocês veem. Vou dar um start aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Placa já startada, funcionando. Entendeu? Então, pessoal, fica aí a dica, corrigindo aquilo que eu havia falado. Primeiramente, fazer uma inspeção visual. Depois, para quem tem usar o método de Kelvin para detectar qual deles aí, qual componente da malha tem o menor valor de queda de tensão. Pessoal, fica a dica aí, eu peço desculpas aí se algumas vezes eu me precipitei. Peço a vocês que deem aquele triplo C, curte, comente e compartilha, que é pra gente fazer esse canal crescer e o YouTube
recomendar esse canal para várias outras pessoas do grupo. Do grupo não. Do YouTube. Outras pessoas que queiram ver esses tipos de vídeo aí no canal. Pessoal, muito obrigado aí por assistir esse vídeo. E o próximo eu vou fazer resolvendo esses problemas do setor de backlight. Tá certo, pessoal? Então fica a dica aí. Tenham todos aí uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não sei qual horário que vocês vão ver esse vídeo. E até o próximo vídeo.